Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Crise vivida pelo setor de carnes deságua cada vez mais no bolso do pecuarista. Palácio do Planalto anunciou o maior volume de recursos da história para financiar a agricultura brasileira. Moderfrota passa a contar agora com 9,2 bilhões de reais, com um incremento de 82%. Safra de milho deve superar 102 milhões de toneladas. Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, vai comentar sobre seguro-desemprego. Atraso na colheita de milho na Argentina pode respingar aqui no Brasil. O agronegócio está começando. Os números são do CPEA, Centro de Pesquisa Econômica Avançada, que é ligada à Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. E esses números mostram que a crise vivida pelo setor de carnes está desaguando cada vez mais no bolso do pecuarista. Após a Operação Carne Fraca e a delação premiada dos donos da JBS, os preços internos, que tradicionalmente caem no período de inverno, desabam ainda mais. Na última terça-feira, dia 6, a arroba do boi gordo foi negociada a R$ 130, em média, menor valor nominal desde outubro de 2014. Se considerar a média mensal de junho, deflacionada pelo IGPDI, que é a inflação, os preços do boi são os menores desde setembro de 2013. Além de receber um preço menor pelo gado, o pecuarista foi também submetido a uma mudança na comercialização do animal. A JBS, principal compradora de gado do país, passou a fazer pagamentos somente a prazo. O Palácio do Planalto anunciou o maior volume de recursos da história para financiar a agricultura brasileira. São 190 bilhões de reais destinados ao Plano Agrícola Pecuário 2017-2018, pelo meio do qual pequenos e médios produtores poderão acessar o crédito rural entre 1º de julho deste ano e 30 de junho de 2018. O governo federal também reduziu entre 1 e 2 pontos percentuais os juros das operações. Foram anunciados mais de 30 bilhões de reais somente para a agricultura familiar. O volume de crédito para custeio e comercialização é de 150 bilhões de reais, sendo 116 bilhões com juros controlados, taxas fixadas pelo governo, e 34 bilhões de reais com juros livres, livre de negociação entre instituição financeira e o produtor. O montante para investimento saltou de 34 bilhões para 38 bilhões de reais, com um aumento de 12% em apoio à comercialização. Ela vai ter agora 1,4 bilhão. O programa de modernização da frota de tratores agrícolas e implementos associados e colheitadeiras, o Moderfrota, passa a contar com 9,2 bilhões de reais, com um incremento de 82%. A compra de máquinas e implementos agrícolas terá limite de financiamento de 90% do valor financiado, com prazo de 7 anos para pagamento. O limite de financiamento de custeio é de 3 milhões de reais por produtor por ano agrícola. Para o médio produtor, o limite é de 1,5 milhão. O prazo de pagamento de 14 meses para produtores de grãos. Em 2018, o produtor poderá contar com 550 milhões de reais do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, com um aumento de 37,5%. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios do nosso estado. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 16 a mínima. Minasul, 31 a máxima e 18 a mínima. Posse, 30 a máxima e 18 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 17 a mínima.
Cabeceiras, 28 a máxima e 14 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 15 a mínima. Cristalina, 24 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 27 a máxima e 15 a mínima. E Rio Verde, 27 a máxima e 14 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, a Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, ela vai comentar sobre seguro-desemprego. Atraso na colheita de milho na Argentina pode respingar aqui no Brasil. E a safra de milho deve superar 102 milhões de toneladas. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Fernanda Chaveiro da Silva. Ela é advogada, professora de Direito Agrário, especialista em Direito Empresarial e mestre em Agronegócio pela Universidade Federal de Goiás. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Doutora Fernanda, a maioria do povo brasileiro trabalha, tem carteira assinada e todo mundo tem direito a, quando perde o emprego, de ter aí o seguro-desemprego. E como é que, no caso do trabalhador rural, é igualzinho um trabalhador da cidade? Mesma coisa? O funcionamento é o mesmo? Sim, se esse trabalhador ele tiver a sua carteira assinada, ele vai ter direito de solicitar o seguro-desemprego, tanto o trabalhador urbano quanto o trabalhador rural. A única coisa que vai diferenciar aí é o prazo para poder solicitar. Em se tratando do trabalhador rural, ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses para fazer essa solicitação do seguro-desemprego. Então, se ele não trabalhou 15 meses durante aí, então ele não tem direito a esse seguro-desemprego. Sim, sim, correto. É um tempo meio longo, né? Porque o trabalhador rural é um trabalhador que corre risco direto, né? Sim, todos os trabalhadores, querendo ou não, eles correm risco. Mas o rural é mais, né? O rural é uma cobra, é um pedaço de pau, é um trabalho mais bruto, né? Sim. Mas independente, são 15 meses. Sim, 15 meses, no mínimo 15 meses. Tá. E como o trabalhador rural, ele solicita, como é que ele pede e ele solicita esse seguro-desemprego? É muito fácil, basta que o trabalhador ele acesse a página do Ministério do Trabalho, coloque algumas informações ali nessa página e faça o agendamento. Posteriormente, ele deve comparecer no local onde foi agendado e levando seus documentos pessoais, juntamente com a sua carteira de trabalho, para poder receber esse benefício. A maioria não tem, às vezes, como acessar um site, um computador, alguma coisa nesse sentido. Então, o ideal seria procurar o sindicato rural do seu município. Pode procurar o sindicato, que aí o sindicato vai direcionar esse trabalhador, ou ir diretamente no Cine. No Cine, né? Sim. E caso não tenha, parece que tem muitas prefeituras que prestam esse tipo de trabalho, né? Lá eles vão direcionar para qual o melhor posto de atendimento. Agora, e prazo para fazer essa solicitação? Existe? Sim, existe. O trabalhador rural ele deve solicitar esse seguro-desemprego entre 7 a 120 dias após o desligamento. Se ele não fizer o requerimento durante esse período, significa que ele não precisava receber esse auxílio do governo. Agora, esse seguro-desemprego, ele só vai receber se ele for demitido sem justa causa, né? Isso. Porque com justa causa, ele não vai ter direito, né? ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício dado do governo àqueles trabalhadores que foram dispensados, desligados, sem justa causa e que possuem a sua carteira de trabalho assinada. Aqueles trabalhadores que não têm sua carteira de trabalho assinada, ou seja, apenas celebraram um contrato verbal ou até mesmo escrito com o seu empregador, eles não vão ter direito a receber esse seguro-desemprego administrativamente, a não ser que o empregado ele procure a Justiça do Trabalho e aí comprove o vínculo empregatício. Caso fique comprovado que ele tinha um vínculo com o seu empregador, aí sim ele pode receber o seguro-desemprego. Porque tem muita gente que também gosta de dar uma tapeada, né? Não, você vem trabalhar comigo, a gente vai, e o tempo vai passando, e quando você espera, passou lá um ano e não assinou carteira e não teve nada disso. Sim. Aí o funcionário tem direito a procurar os seus direitos, Sim, né? só procurar um advogado da área, que aí ele vai tomar as providências. Agora, tem um negócio que eu acho, na minha visão, que isso é errado. Eu não entendo muito disso, mas é muito comum, às vezes, no meio rural, a pessoa chegar lá e fala assim, escuta, eu queria trabalhar na sua fazenda, tem emprego? Não, tem sim.
Não, então vou trabalhar. Aí o patrão fala assim, me dá a sua carteira de trabalho. Não, sabe o que é? Eu estou desempregado, mas eu estou recebendo o seguro-desemprego. Não dá para o senhor me pagar por fora, não, até eu terminar de... Quer dizer, é uma sacanagem, né? Sim. Isso pode acontecer? Não, isso não pode acontecer. Neste caso, os dois, tanto o empregado quanto o empregador, eles estarão agindo de forma irregular. O empregador por não assinar a carteira do empregado e consentir com isso, e o empregado porque ele está ali recebendo benefício. E esse benefício, uma das condições para o recebimento dele é estar desempregado. A partir do momento em que ele recebe, que ele está exercendo um novo emprego, ele não vai mais ter direito a receber. Poxa, e tem muita gente fazendo isso. Muita gente faz isso, infelizmente. É por isso que o país está do jeito que está. É desde o pequenininho até o grandão lá em cima. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, professora e mestre em agronegócio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. Obrigada. E depois do intervalo, você vai ver que a safra de milho deve superar 102 milhões de toneladas. E os Estados Unidos já finalizam seu plantio de milho e soja. E o atraso na colheita de milho lá na Argentina pode respingar aqui no Brasil. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz, ele é especialista em mercado de commodities, lá da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Tudo bom, né, Luiz? Tudo bem. Ô, Luiz, todo dia, toda hora aí está saindo a safra brasileira de milho. Começou com 99, passou para 100, 101, 102 e parece que vai ser uma safra muito boa de milho, né, Luiz? Uma safra cheia, né, Antônio? A gente está acompanhando essas informações. Ela começou com um volume bem abaixo, 63 para safrinha, 64, e aí agora os estudos aí já estão mostrando uma safrinha próxima a 71, 72 milhões de toneladas. Isso representa, Antônio, para você ter uma ideia, a maior safra que o Brasil já colheu foi a safra 2014-2015, que nós colhemos 84,7 milhões de toneladas. Então nós vamos colher agora praticamente 102, 103 milhões de toneladas de milho nessa safra, totalmente diferente da safra passada, que o clima ajudou, a tecnologia implantada nas lavouras também foi favorável, e isso fez com que a gente realmente tenha aí um volume realmente extraordinário de milho, né? Vai ajudar bastante aí a questão do PIB brasileiro esse ano. E nós temos também dois fatores interessantes. Um deles é o seguinte: se o dólar ficar nos 3,10, não vai ser muito legal para nós no milho. Se o dólar passar dos 3,20, aí nós vamos ter uma situação diferente para os produtores de milho, porque nós vamos talvez poder exportar mais, né, Luiz? Então estamos aí numa balança em questão do milho, porque se o dólar ficar 3,10, 3 e qualquer coisinha, aí nós vamos ter um milho entupindo o Brasil, né? Em relação ao dólar, Antônio, a gente percebe o seguinte: pelo que a gente está acompanhando das notícias do Brasil, nós já tivemos aí um impeachment, já tivemos uma delação premiada da JBS, já estamos com um julgamento no TSE para caçar um presidente da República, e parece que o mercado já entendeu e precificou esses riscos. Desde que esses riscos não atinjam a equipe econômica, o mercado precificou um dólar entre 3,28 e 3,25, né? Então, nós passamos por várias tempestades e para acontecer alguma coisa realmente extraordinária, seria alguma coisa focada aos processos da equipe econômica do Brasil. Se bater lá, aí a coisa vai complicar. Aí pode respingar e nós podemos ter outras cotações no câmbio aí que realmente pode influenciar muito a dinâmica das exportações. Ô Luiz, tem um outro ponto interessante que é em relação aos Estados Unidos, que é o plantio do milho e da soja. Como é que está a situação lá? Sim, os Estados Unidos vêm numa velocidade extraordinária de plantio, né, Antônio? Essa posição é dia 5 de junho, então o milho na safra 17, 18 já estava com 96% plantado e o ano passado era 97%. E a soja é 83 contra 82 no ano passado. Então está dentro
Está dentro da norma, dentro da janela favorável climática de plantio, né? Para você ter a ideia, a média dos últimos 5 anos nos Estados Unidos é 79%, né? Então, a média vem favorável, as condições das lavouras estão, pela informação do USDA, as condições tanto do milho quanto da soja são boas, né? Então, nós acreditamos que até agora, nesse momento, o que está regendo o mercado é que tudo caminha para uma normalidade de uma safra, tanto de soja e milho nos Estados Unidos também muito boa. Luiz, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre a colheita de milho na Argentina e tem uns outros assuntos também. JBS, a escala de abate. É um minutinho só e eu volto já. Eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, exportação de soja pelo Brasil. Está indo bem, não está? Expectativa boa, né, Antônio? Nós estamos aí com um volume projetado aí de acima de 62 milhões de toneladas. E para você ter uma ideia como é que está o complexo soja no Brasil, nós tiramos uma posição aí, Antônio, de 2011 até 2017. E você vê aí em bilhões de dólares, né? Nós tivemos o nosso ápice aí em 2014, com 31,4 bilhões de dólares exportados. E aqui agora em 2017 nós estamos projetando aí 29, 30 bilhões aí também. Então está dentro de um padrão legal, né? Com a diferença aí de um volume aí, nós fizemos em 2016 57 milhões foram exportados e em 2017 a previsão é entre 62 e 63 milhões, né? O que a gente percebe, Antônio, é que o mundo está demandando soja, né? Então a China continua sendo a grande compradora de soja, a projeção de 91 milhões de toneladas. E a gente acredita aí que vai continuar essa demanda porque a economia mundial, principalmente na Ásia, melhorou muito. Então o consumo de carne, ovos e outros derivados aí aumentou bastante. Agora, uma coisa que me preocupa é o seguinte, JBS, abate no JBS. JBS cortou os abates em 65%, um projeto para reformular o caixa, fazer caixa, passou a comprar com 30 dias, mesmo pagando mais caro, o mercado não quis pagar, não quis vender nessa situação. Então a JBS deve economizar comprando com 30 dias em torno de 1 bilhão de reais, que é o que ela gira em bovinos, né? E a venda também que movimentou bastante a JBS, que foi a venda das unidades do Paraguai, do Uruguai e da Argentina para a Minerva, né? Injetou aí 300 milhões de dólares, né, Luiz? 300 milhões, aumentou a escala da operadora lá em quase 55% no abate. E a JBS vem, como ela concentra bastante o mercado, essa redução da escala empurrou essas ofertas de boi para os pequenos e médios e eles não dão conta de absorver essa oferta nesse momento, né? Isso eu já havia comentado aqui no programa, tanto no rádio quanto na TV, que ia engasgar os pequenos e médios, primeiro que não tem caixa, e segundo, não tem suporte físico para suprir essa janela que foi deixada aí pela JBS. Agora, uma outra coisa também é em relação à exportação de frango, né, Luiz? Sim, a exportação de frango também teve uma variável, né? Se você observar aí, você vai ver que houve uma redução aí na 16, 17. No mês, se você observar maio, nós reduzimos aí quase 10% as exportações e no total em torno de 6,5% no período de junho a maio. Isso começou também a afetar as exportações de frango devido à questão da paridade cambial e a questão principalmente da operação carne fraca, que afetou também não só o boi, como também o frango. Luiz, eu acho que nós vamos viver agora os próximos meses aí, talvez 30, 60 dias, uma situação de uma expectativa muito grande, muito forte, não só em relação à política, mas em relação ao mercado agropecuário, principalmente o boi. Exato. Nós aguardamos aí algumas, principalmente o plano safra que vai ser divulgado agora para esses dias. Né? Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV
TV Serra Dourada, Goiânia. O seu almoço fica muito mais agradável segunda a sábado no Jornal do Meio-Dia.